Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de RZAG11, um FIAGRO, um fundo no momento que a gente vê problemas, né, em várias operações. Se bem que esses problemas que vêm acontecendo já faz um bom tempo, né, já vem atormentando os FIAGROS já há mais, pegar uns 6 meses para trás ou até mais, né. Mais recente a gente teve a questão da AgroGalaxy, teve o pedido de recuperação judicial, né, impactou vários fundos. Não é o caso do RZAG, né, mas a galera já fica de olho, até porque o RZAG tem as concentrações bem altas, como a gente vai dar uma olhada. Ainda persistem essas concentrações e também, além dessas concentrações nos devedores, tem também uma altíssima exposição no segmento da soja, né, a gente vai dar uma olhada nisso também. Esse é o último relatório, tá, acabou, saiu hoje esse relatório, apesar de estar como agosto ali, mas tem esse delay, ok? O yield ainda segue extremamente alto, né? Quase 15%, uma taxa média de CDI mais 5, né? A gente pode até arredondar isso aqui. 92% das operações são de originação própria, distribuição vem mantendo o patamar que vinha, a gente vai olhar as expectativas. 37 ativos em carteira e um valor patrimonial de 9,60, né? 9,58. Nesse momento está sendo negociado abaixo, às 8,59, né? Teve até uma queda aí nos últimos dias, tá? Quase 2,5%. Ele está com uma leve alavancagem, né? No relatório anterior, para quem lembra, estava zerado, estava 100% alocado, mas aí ele fez um posicionamento, inclusive parte da estratégia, ele vai falar sobre isso também à frente. Os ativos são atrelados ao CDI, então a gente tem inclusive uma expectativa, né, de até ter aumento na questão da distribuição desse fundo, tendo em vista, né, que a Selic no Copom, na última reunião, teve um aumento, né? Ele até vai citar que a projeção dele é que esse aumento da Selic continue, né? Inclusive até esperado por grande parte do mercado que na próxima reunião do Copom esse valor da Selic aumente mais ainda, né? Quem sabe até em uma quantidade maior, né? O último anúncio aumentou 0,25, então é esperado até que um aumento seja maior do que esse na próxima reunião. E isso, obviamente, impacta a questão dos fundos imobiliários, dos FIAGROS, né? Muita gente acaba saindo dos fundos para ir para a renda fixa, que está rendendo muito, né? Tendo em vista a Selic. Porém, por outro lado, né, já nos FIAGROS, que são a grande parte lá da CDI, como é o caso do RZAG, né, tem aquela tendência de subir a questão das distribuições. Então, a galera meio que sai de um lado, mas entra pelo outro, né? Então tem a tendência dos FIAGROS terem um aumento considerável, principalmente no caso assim, de fundos 100% expostos ao CDI, devido, obviamente, ao indexador. Claro, tem que salientar que também aumenta a questão do risco, né? Já que o devedor vai ter que pagar mais devido à taxa. Então, se você já tem um devedor que já está ali no pescoço, ele vai pagar mais caro ainda na questão das dívidas, então fica até a questão do risco de crédito também aumenta, ok? 85 mil cotistas, valor de mercado aqui a gente já viu atualizado, a liquidez atende aquele 1 milhão que a gente tem como um número base de negociações por dia, né? R$ 1 milhão, e está acima disso. Vai falar da última distribuição, também das variações de cota. Olha só, a questão dos cotistas deu uma reduzida no número de cotistas, a gente pegar aqui, tá? Atualmente é 85 mil cotistas, a gente pegar aqui desde esse período aqui, lá de janeiro a fevereiro de 2024, de lá para cá, vem tendo uma redução, ok? Muita gente saindo. Vai falar aqui também que em julho o market share de cotistas, né, o número de cotistas em Fiagro foi 16%. Isso aqui, pessoal, ele comparando, pegando todos os Fiagros, tá? Todos os cotistas desses Fiagros. Então, 16% de todos esses cotistas que têm cotas de Fiagro, 16% são cotistas do RZAG, né? Para você ter uma ideia do tamanho em relação a todo o cenário dos Fiagros. Beleza? Isso considerando o julho. Apesar de que vem reduzindo, né, esse número, se bem que isso não é exclusividade do RZAG, essa questão dessa redução do número de cotistas. Aqui a gente tem de agosto, né? Total de receitas, tirando as despesas, taxa de performance, ficou o resultado de 7,1 milhões de reais, o que dá esses 10,5 que ele distribuiu. Quanto às expectativas para os próximos meses, né? A tendência, como eu falei, é de esperar um dividendo maior, talvez já não no próximo anúncio, até porque tem aquele delay dos meses, ok? Mas quem sabe a gente vê aí daqui a 2, 3 meses na frente um dividendo, ou até já no próximo, né? Já sabendo dessa questão da Selic, um aumento nessa questão das distribuições, tendo em vista o CDI, né? Puxado pela Selic. A gente vê aqui no mês anterior a questão da alavancagem estava zerada, ok? Se você pegar aqui estava 100% no último relatório, e aí ele teve uma posição. Essa posição nessa compromissada, né, nessa alavancagem, já voltada para a questão da rentabilidade, né, tendo em vista a questão da Selic, como ele vai fazer. Então ele fez esse posicionamento já visando questão de aumento na rentabilidade, ok? A gente vê a questão do spread, tá? CDI mais 3,28, a questão da alocação, como a gente viu. Vamos olhar aqui a questão. Aqui a questão de rentabilidade vai falar que teve 21 dias úteis em agosto, né? Até porque isso impacta muito na questão da quantidade de dias úteis, né? Você tem um mês ali com mais dias úteis, tem a tendência dele ter mais receita, tendo em vista essas correções, esses valores dos juros, né? Que são diários, ok? No caso,
Normalmente o mês, quando tem quantidade de dias úteis pouco, né, tem a tendência da receita do fundo diminuir também, ok? Em agosto aqui alguns números, né, questão de cotas, né, valor de mercado, valor patrimonial, questão de rentabilidade, pegando o valor do último mês, ok? Mas enfim, vamos continuar. O fundo segue sendo 2,24% alocado, teve novos 3 investimentos, no caso são 3 CRAs, ok? 2 do grupo Safra Sul e 1 do Oscar Stroncan, alguma coisa assim, é um nome bem diferente. Montante de 13,75 e 32 milhões respectivamente. Aqui a gente tem todo o fundo alocado em CDI, questão das garantias continua o que já vinha. Assim como também a questão do CDI, né? O portfólio aqui por prazo também continua a mesma coisa, que a gente questão da distribuição geográfica das operações. Portfólio por estratégia 94 são operações mesmo que fazem parte da estratégia principal do ativo, né? Então são investimentos para longo prazo, tem uma parte aí que é para custeio de safra e o caixa do ativo volta de 3%. Grande ponto de atenção também no fundo, além da questão das exposições, é esse ponto aqui da cultura. 46% é voltado para soja, 19% para semente de soja. A gente pode até juntar esses dois, estão vinculados à soja. A gente tem aí 65% do fundo, né, do RZAG. Então, tá certo, a soja é o principal produto exportado pelo Brasil, ok? Mas é bom estar de olho nisso, porque caso imagine só um problema que venha acontecer com a soja, ou apareça outro grande produtor que venha a mexer nessa questão da soja nacional, questão de preço, questão de devedor, de produtor, e isso aí você tem um impacto muito forte, né? 65% das operações são voltadas ou para soja ou a semente de soja, ou seja, diretamente a questão da soja. Nas expectativas, ele projeta uma alta ou, no mínimo, uma estabilidade da taxa Selic, ou seja, previsão aí dele, do fundo, é de estar valores entre 10,5 e 11,25, né? Isso impacta muito a questão do risco do fundo, lógico, como eu falei, a questão da distribuição também, que é o que muita gente está de olho. Então, possivelmente veremos um cenário de vários fiagros, a gente já vem, né? A gente já vem acompanhando isso, vários fiagros subindo suas cotas, né? Isso já não é só desse mês, já no mês passado, ali depois, ali pegando agosto, a gente já viu vários fiagros que tiveram uma recuperação muito forte, depois daquele período lá no final do mês de junho, ali de julho, né? Que teve uma queda, tinha a questão de tributava, não tributava, deu uma queda geral nos fundos, principalmente o Fiagro estava com muito problema, e aí veio conseguindo se recuperar, muitos fundos se recuperaram, e a tendência agora com essa Selic é dessa cota subir mais devido a essa questão. Claro, a questão do risco continua, ou até piora, né, tendo em vista o aumento da Selic, ok? A questão da compromissada, né, da alavancagem, vai falar o seguinte, ele avalia, né, como sendo uma alternativa eficiente para alavancar o fundo e potencializar a questão da rentabilidade, né? Tem que ter cuidado nessa questão das compromissadas, né, para conseguir sair no momento certo, entrar no momento certo, para evitar de ter uma dor de cabeça, como já aconteceu em FIIs por aí, né, o CPTS, né, diga-se de passagem, conseguiu fazer uma alavancagem que veio dando lucro em bons períodos, né, mas depois em alguns certos períodos, quando teve movimentação indexada, ele não conseguiu meio que se livrar dessa alavancagem, ainda hoje tem um potencial alavancado lá, um volume considerável, né, e vem dando prejuízo há vários meses, né, então é bom ficar de olho nisso, né. Nenhum devedor deixou de honrar seus compromissos com o fundo. Vamos olhar aqui como é que está a listagem, porque a gente tem uns pontos aqui bem relevantes. Olha só, exposição altas. A gente tem 16% na KPS, né? E, inclusive, a KPS ela vai se repetir aqui com mais 1,5, tá? Então vai ficar aí 17,5, vai ser até a maior posição por devedor. A Atafona tem 17,8, ou seja, tem duas exposições acima de 17, 35% aproximadamente do portfólio estão em duas operações, e a gente está falando de um segmento que tem um risco consideravelmente alto, tendo em vista esses riscos de crédito que vem acontecendo nos últimos meses, nessa questão de clima. Agora tem questão, principalmente entrando agora muito no cenário, a questão dos incêndios, né? Então, tem toda essa questão de risco no Fiagro, e aí você tem uma exposição, é bem importante estar de olho, né? Vou até baixar aqui, provavelmente a câmera estava no meio. Mas, enfim, é bom estar de olho nesses números, tá? Então, é outro ponto de atenção considerável, sem falar na questão da soja também, que a gente conversou, ok? Dando uma olhada aqui em algumas operações que apresentaram problemas em outros fundos, né? Não tem, no caso, né? Não tem aqui, ok? A Atafona é somente essa operação, mas aí com esse peso ainda bem alto, né? Extremamente alto. Ok? Aqui já vai fazer o detalhamento. Peço a você que se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. O que é que você acha aí desse momento de Selic subindo, né? A gente possivelmente verá muitas cotas aí variando, a volatilidade mais forte dessas cotas, não só de Fiagros, como também de FIIs, ok? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, participa do grupo Telegram, o link vai estar na descrição. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!